Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast sobre ciências humanas, o podcast do Historiante, que troca uma ideia bacana, inclusive, sobre os possíveis temas de redação para o Enem, além de temas das atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e nós temos aqui na nossa bancada o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O Márcio Fabiano. E aí, minha gente, mais uma semana, olha nós aqui, outra vez. E a Lídia Verônica. Olá! Hoje nós temos a participação especial da Jo Paranã. Oi, Jo. Oi, boa noite. Quem és tu na fila do pão? Eu sou Jonalva, formada em psicologia, especialista em saúde da família e vigilância em saúde. Estudo psicologia clínica a partir da psicologia sociohistórica, da psicologia preta e da psicologia bioenergética. E aí, nesse campo, temos estudado como que o racismo estrutural produz sofrimento psíquico. Ok, bem-vinda ao nosso episódio de hoje. E você já antecipou aí no seu resumo, não é? O tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema racismo estrutural. Eu geralmente começo falando sobre algumas notícias, né, como ponto central, só que hoje eu vou começar de uma outra forma. Eu peguei aqui alguns dados e eu vou lê-los para, enfim, iniciar os debates e fazer uma provocação à reflexão, né? Esses dados foram coletados até o ano de 2016. Segundo esses dados, 53% da população brasileira é negra, sendo que a chance de um negro não ter acesso a se alfabetizar é 5 vezes maior do que em relação a um branco. No ensino superior, a cada 4 universitários formados, apenas um é negro. 70% da população em extrema pobreza no Brasil é composta por pessoas negras. Em contraponto, 80% dos mais ricos são brancos. E em relação às pessoas que dependem do SUS para manter a saúde, enfim, 70% dessas pessoas, elas são pessoas negras. Em relação ao tempo de vida, é outra coisa que a gente fica bastante alarmado. Por quê? Segundo dados coletados até 2014, do número de mulheres que são assassinadas em nosso país, 62% são mulheres negras. A cada 12 minutos, uma pessoa negra é morta em nosso país. E um último dado, que é ainda mais, enfim, revelador sobre a nossa realidade, é de que 75% da população carcerária em nosso país é uma população negra. Tá? Esses dados eu vou deixar linkados na descrição desse podcast. Quem quiser acessar, é só clicar no link para saber quais são os relatórios. Enfim, são dados relacionados ao IBGE, ao Anuário de Segurança Pública 2016, ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e também está ligado a dados coletados pela ONU. Enfim, dados que mostram que anos e anos depois da abolição da escravatura em nosso país, nós permanecemos um país extremamente racista, dividido claramente e, na verdade, excluindo claramente, né, a população negra de uma série de questões. Os indicadores acabam mostrando que a população negra, ela sim vive numa maior possibilidade de assassinato, numa maior possibilidade de não se alfabetizar, dentre uma série de outros indicadores que acabam mostrando também essa realidade. Então, diante disso, como refletir, analisar e pensar a sociedade brasileira para que ela de fato se torne menos excludente ou se torne, na verdade, includente, deixe de ser excludente, e a gente proponha uma maior participação da população negra nos vários âmbitos da sociedade, né? Eis a grande questão.
Diante disso, diante desse prelúdio, eu abro a palavra para as pessoas aqui na bancada, quem quiser se manifestar. Esses dados que você traz são bem importantes assim, para elucidar, apesar de eles serem registrados pelas principais instituições, né, que fazem essa vigilância, esses registros, essas notificações. A gente acredita que eles ainda não retratam a realidade como ela acontece, ou seja, a gente acredita que esses números sejam bem maiores. Inclusive pela questão do acesso, né? No caso do acesso às periferias, onde se encontra o maior número, né, de minorias, talvez isso também conte como um ponto de falta de informação, né, sobre o número exato de pessoas que sofrem realmente com essas taxas, né, com essas porcentagens. E tem uma questão também, apesar de a gente ter conquistado a inserção do quesito cor-raça nos principais formulários, muitos profissionais da saúde e da educação não preenchem esses dados. Então, por exemplo, às vezes chega uma mulher negra que foi vítima de violência numa delegacia da mulher, por exemplo. A gente sabe que esse dado é subnotificado, não tem um registro. Às vezes elas não registram que é uma mulher negra, fora todas as outras violências que ela ainda vive, né, nesse trânsito, nesse registro. É porque tem muito aquela política também da questão feminista, né? Que como se no grupo feminino só se encontrassem mulheres e entre elas não houvessem distâncias, inclusive em relação à cor, né? Mas aí depende de qual feminismo que a gente está falando. Não, eu estou falando do feminismo, mas da questão da proteção à mulher, do universo feminino, que proteger a mulher como se fosse uma medida já tomada e sanada, enquanto, na verdade, existem problemas até mesmo dentro do grupo feminino, inclusive relacionados à cor e questões econômico-sociais, né? Sim, só que aí a gente precisa saber de que feminismo que a gente está partindo, né? Porque dentro do feminismo existem várias linhas, e alguns movimentos não fazem essas que pautam a vida das trabalhadoras, e o feminismo negro contempla essa discussão e vem avançando com as outras linhas de feminismo. Não, mas o que eu queria dizer é relacionado ao fato de que você falou que nas delegacias da mulher, o dado relacionado à cor não é nem subnotificado, mas não é um dado oculto, né? Mas é isso que eu estou falando. É sobre essa questão de que o fato de existir uma delegacia da mulher acha que o grupo mulher já está guardado só por essa medida, esquecendo-se que dentro do grupo feminino existem outras diferenças. Sim, eu entendi o que tu quis dizer. Eu estava querendo dizer em relação a esse dado que você disse que é escondido nas questões das denúncias das mulheres na delegacia da mulher. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Não do feminismo em si, porque realmente existem distâncias entre as mulheres na questão social que devem ser discutidas dentro do feminismo, mas eu estou falando em relação a esses dados. Talvez o Estado veja, já sanamos o problema da mulher e generaliza a mulher como um todo, esquecendo das distâncias que existem no grupo feminino. Então, o que acontece é que as políticas públicas elas são construídas pelos setores sociais, incluindo o setor negro, né, os movimentos sociais negros, só que elas são feitas por pessoas que compartilham, que reproduzem posturas racistas e machistas, né? Então, assim, existe uma política pública que contempla essas observações, que na diretriz pontua isso, só que quem está fazendo a política pública não tem essa formação e não tem esse cuidado. Eu li que, eu não lembro direito qual foi o site, mas provavelmente seja domínio público, enfim, qualquer outro canal possa informar isso. Mas até 2017, o IBOP tinha fornecido informação de que entre 10 brasileiros, apenas 2 admitem que exista um preconceito.
Então, acho que isso também dificulta, né? Essa questão das políticas entrarem em contato com a verdadeira face do brasileiro preconceituoso para poder combater esse mal, porque o brasileiro ele não se assume racista, né? E assim, Então, torna-se um fato um tanto quanto irrelevante para as questões políticas discutirem isso de forma aberta, né? É como se fosse um tabu. Deveria ser considerado errado, mas da porta para dentro todo mundo é racista assumido, né? então, a gente vive numa sociedade que não educa para que a gente pense, para que a gente seja protagonista, para que a gente seja autônomo, né? Então, aí a gente tem no Brasil mais de 300 anos de escravidão e várias coisas associadas, várias coisas negativas associadas ao ser negro, né? E, por exemplo, a declaração, o reconhecimento enquanto negro é a partir da autodeclaração. E aí, como é que a população se autodeclara negra se até hoje o negro algo negativo, como algo sujo, como algo ruim. Então, a gente tem essa dificuldade de autoatribuição, de autorreconhecimento, que realmente não é trabalhado nem nas escolas, do jeito que deveria ser. Em algumas até são, dependendo dos professores, do protagonismo dos professores, mas a gente realmente não tem discutido essa questão abertamente, a gente não fala sobre a história do nosso país, não fala sobre a história do nosso povo de forma honesta, e aí a gente só se afasta, né, dessa ancestralidade, dessa história mesmo, de quem já passou por aqui. Jo, quando você fala sobre a educação e relacionado ao autoconhecimento, vem cá, existe uma discussão sobre essa questão do negro, né? Do se auto-identificar-se negro, a discussão da coloração, né? Uhum. A corrente da coloração. Você acha que falta essa teoria teoria não, né? Essa corrente que luta sobre... Luta não, né? Fala sobre a coloração negra. Seria uma forma das pessoas se auto-reconhecerem como negras? Então, que deve ser estudado nas escolas a coloração negra? Sim, eu acho que sim. Porque a gente tem no país uma lenda, uma crença de que a mistura de raças é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente precisa celebrar e que precisa misturar assim e tal. Eu não sou contra. As especificidades de colorações, ela está muito relacionada à violência que as mulheres negras e mulheres indígenas viveram. Então a gente tem essa mistura de raças atribuída à violência contra a mulher. E isso não é contado tão abertamente, isso não é dito tão abertamente. As pessoas, elas celebram a mestiçagem, mas esquecem como foi que ela aconteceu. E aí a gente tem várias colorações por conta dessa mestiçagem, e quanto mais escuro a gente é, mais violado a gente acaba sendo, né? Porque quanto mais claro a gente é, mais a gente se aproxima dos colonizadores e mais a gente consegue ser aceito. Apesar de que existem traços do corpo, o nariz, o cabelo, que determinam não, mas que dizem sobre essa raça, que diz sobre a nosso autorreconhecimento, mas quanto mais claro a gente é, mais fácil de viver. Quanto mais escuro a gente é, mais ameaçado a gente se sente. É porque eu vi a discussão entre amigos negros, na verdade, né? Eles divulgando paletas de cores para que você se identificasse como negro. Porque existe essa questão de... é quando... Até como se fosse um elogio, né? Você não é negra, você é morena, né? E na verdade não é negro. Existem traços negroides, né? Além da cor e tudo mais, como você falou. Exatamente. Exatamente. E seria, sei lá, mas seria importante divulgar essa paleta de cores, no caso trazendo isso para as escolas, educando sobre a origem negra?
Eu acho que não é a paleta de cores que resolve, sabe? Mas é um dos caminhos, é uma coisa que pode ser abordada nas discussões. Mas eu acho que o que deve ser discutido é a herança africana que a gente carrega, né? As questões religiosas, o acarajé que a gente come sem lembrar que veio dos negros que foram escravizados, e as coisas que a gente vai misturando e a gente não sabe de onde vem. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que é parda, que se considera parda, por exemplo, que não consegue se reconhecer negra, mas vive nesse trânsito de que está imerso nessas heranças africanas. A capoeira, enfim, o samba, não consegue associar. Acho que é essa história que precisa ser contada para que a gente se reconheça, além da cor da pele, sabe? Bem, sobre essa relação entre racismo estrutural, devemos lembrar tanto que existe esse racismo estrutural, ou seja, que é um racismo que vem se estruturando dentro da nossa sociedade, como tem o racismo institucional. Uhum. E esse racismo institucional foi digamos, uma das vertentes que mais prejudicou a comunidade afrodescendente no Brasil. Devemos lembrar que desde o período imperial, por exemplo, foi o segundo ato oficial da lei imperial de 1834 que proibia negros de frequentarem escolas, de serem educados. E saindo de encontro à Constituição de 1824, que liberava esse ensino. Mas aí esse ato institucional veio a proibir esse acesso. E aí depois, com o início do período republicano, que já foi um período que tanto coincidiu com a Lei Áurea, fim do período imperial, início da República, veio a surgir uma série de leis que, digamos, veio a prejudicar toda essa comunidade, como uma forma de dizer, bem, já que eles não são mais a nossa mão de obra escrava, nós vamos fazer com que eles fiquem à margem da sociedade. Isso aí, desde, por exemplo, trazer colonizadores, pessoas de outros países para trabalhar, por exemplo, nas lavouras de café, como é bem retratado aí em vários documentários, livros. Isso aí é uma forma do quê? Dessa comunidade negra não ter esse acesso a esse trabalho, a ser um trabalho que vai ser delegado para pessoas de tez branca, de outras regiões do mundo. E durante esse período inicial da República, nós temos aí, por exemplo, a lei da vadiagem, que proibia as pessoas de ficarem ociosas nas cidades. Isso aí é de encontro a quem? A uma comunidade que era uma comunidade que estava sendo excluída, que era a comunidade negra. Nós temos também a lei da capoeira, que foi o decreto 847 de 1890, que proibia a aglomeração de pessoas para praticar danças e habilidades nas praças públicas. Isso aí, logicamente, encontra a reunião de grupos de capoeiras que eram grupos de afrodescendentes no Brasil. Ou seja, nós temos aí uma estruturação institucional contra a comunidade negra. E esse racismo institucional veio a fomentar esse racismo estrutural, ou seja, um racismo que vem se estendendo dentro de nossa sociedade, desde a partir de piadas, expressões, dizeres, até mesmo aquela concepção racial que surgiu no período aí do início da República, que coincidiu também com a eugenia, ou seja, com as noções de uma raça ser superior à outra. Por exemplo, há livros educacionais que diziam que o branco europeu e o branco asiático eram mais inteligentes que o negro africano. Ou seja, institucionalizando um racismo que era um racismo pregado cientificamente pela eugenia. Ou seja, criando uma raça superior a outras. E isso também veio a se estruturar em nossa sociedade, fazendo com que esse racismo estrutural fosse algo que se engendrasse dentro de nossa sociedade e ser um racismo dificilmente de ser combatido, porque é um racismo que infelizmente está no cotidiano das
palavras e dos dizeres da nossa sociedade. Ele acaba se entranhando tanto na cultura, especificamente quando a gente está falando da cultura brasileira, que ele passa a ser algo quase que não notado. É tanto que hoje, quando a gente questiona, né, a gente vai questionar determinados posicionamentos, determinadas falas, muitas pessoas não conseguem enxergar no que elas estão falando esse racismo que está estruturalmente inserido na nossa cultura. E acaba dizendo, mas você é chato, isso é mimimi, e no final das contas, e aí pensando muito em você que está nos ouvindo, você ouvinte, você que nos segue. Repense determinadas posturas quando alguém chegar para você e dizer, olha, você foi racista. Tente fazer uma reflexão sobre aquilo que você fez e o porquê daquela pessoa estar lhe alertando isso. Porque possivelmente aquela sua prática que você não identifica como racista, ela foi racista. Porque muitas pessoas ainda estão abrindo os olhos para isso, né? Infelizmente. Ainda estão, deveriam estar já até abertos os olhos, entendeu? Ô, Jô. Oi, É Márcio, tudo bem, querida? tudo bom, Márcio? O professor Kleber acabou de falar sobre questões de cultura, né? Seja lá de que maneira utilizemos a palavra cultura, aculturamento, o que for. Eu vou lhe contar um episódio que aconteceu comigo no ano passado. Primeiro eu vou dizer, eu sou filho de uma mãe branca e de um pai muito querido, já falecido, que era negro. Então eu estava numa mesa, eu estava de férias no Rio de Janeiro, com um amigo muito querido que é ator, e haviam mais outras pessoas, entre eles 2 irmãos negros. O rapaz é jornalista e a moça é uma juíza federal, né? E assim, pessoalmente eu fiquei super feliz. Foi a primeira vez que eu conheci uma juíza negra. Conhecer de perto, eu sei que já vi em entrevistas e tudo mais. E a conversa foi muito legal, sobretudo pessoas interessantes, e no momento o meu amigo me perguntou a mim, a gente acabou falando sobre racismo e tal, o meu amigo me perguntou, e você, Márcio, você se considera o quê? Foi a primeira vez que eu fui perguntado sobre isso na minha vida toda, né? E que eu fui perguntado, que eu já fui carimbado, depois eu lhe conto outra história. Quando eu passei uns 10 segundos pensando, aí eu disse, não. Eu fui criado como um branco. Por quê? Embora meu pai fosse negro, a minha educação foi católica, cristã católica, né? E o catolicismo embranquecido, o catolicismo branco. Meu pai não praticava as religiões afro. Ele começou a praticar já no final da vida dele, entendeu? Ele se encontrou a expressão de fé, a paz dele na religião afro, e para nós os filhos foi uma coisa absolutamente normal, né? Mas eu fiquei matutando muito sobre isso, né? Porque realmente tem a questão de como nós somos educados, não é? Então, embora seja isso, você falou das questões dos traços, isso é importante demais, não para a gente ficar apontando você é isso ou você é aquilo, mas para que as pessoas se reconheçam e vão atrás de suas histórias. Assim eu penso, né? Porque a outra maneira que eu soube que eu era branco foi quando eu fui tirar meu visto no consulado americano em Recife para poder fazer um intercâmbio lá, e me carimbaram como white male, né? Macho branco. E também foi muito divertido, porque eu digo, eu acho que eu sou o John Wayne, que era um personagem, era um xerife lá do Velho Oeste e tudo mais, né? Os americanos, aliás, eles têm essa mania de carimbar. E Caetano Veloso faz uma brincadeira sobre isso numa música dele, né? Dizendo que nos Estados Unidos branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. E aí eu tenho observado muito isso, quer dizer, além de ser uma questão que precisa ser enfrentada, é uma questão de você encontrar a sua raiz e ser feliz com ela, né? Quer dizer, o meu pai teve uma chance na vida dele, ele não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião, mas ele teve uma chance e se encontrou no candomblé.
já no final da vida dele, e etc, etc. E cada um, todos nós seguimos, lá na minha família existem várias expressões de fé. Como é que você pensa isso, cultura e a maneira como as pessoas são educadas em relação à sua etnia? Eu acho que é atravessado pelo racismo, né? Por exemplo, eu sou neta de índia, com um homem negro, minha mãe é negra, mas eu fui criada num ambiente através do racismo, era branca. Jô, nós vamos lhe pedir 1000 desculpas e a gentileza de você me responder de novo, porque caiu a conexão aqui, a gente tá agoniado. Então você começou falando de sua avó, de seus avós. Por gentileza, Jô. Certo, eu repito sim. Pronto, vou continuar dos avós. E aí a história deles me foi furtada no sentido de que eu cresci e estudei a vida toda até entrar na universidade numa escola católica de brancos, e ali na adolescência, uma fase muito deliciosa, mas também pode ser uma fase muito perversa, foi que eu descobri através de posturas racistas que eu era negra, né? Então até então eu achava que era branca. E aí foi quando entrei na universidade que eu tive a liberdade de estudar o que foi a história da minha avó, o que foi a história do meu avô, e a religião que era tão discriminada, que era tão pejorativada, que era tão marginalizada, fala do meu povo, fala dos meus ancestrais, né? Então, assim, eu acho que a educação deveria ser mais honesta nesse sentido, de legitimar os diferentes modos de existir, as diferentes origens, as diferentes manifestações religiosas e culturais, enfim, para que a gente possa escolher com o que a gente se identifica, né, e reconhecer de onde a gente vem. Então, demorei muito tempo para reconhecer de onde a história não é só de Jonalva, mas de muitas negras e negros, né? Passando a limpo. Pronto, a primeira notícia é a notícia relacionada ao esporte, ao meio esportivo tal, mais precisamente futebol italiano. Após pedir punição por racismo, Leonardo, técnico do Milan, é criticado por ministro italiano. Essa notícia é verdadeira ou falsa? Falso. Eu acho que é falsa. Eu vou chutar a verdadeira. Eu vou chutar a verdadeira. Tem um ministro lá que ele é meio fascistinha. Só por conta disso mesmo, mas não tenho noção do que é. Eu também não. Pronto, tivemos 2-2 e Jô e Lídia acertaram. É uma notícia verdadeira. Num jogo entre o Lazio e o Milan, dois jogadores do Milan, eles sofreram acusações, sofreram piadas racistas. É o jogador Kissie e Bayakoko, que são jogadores africanos, e eles sofreram piadas, injúrias raciais muito pesadas. Torcedores imitaram macacos, fizeram sons imitando chimpanzés, e o técnico do Milan, o Leonardo, ele pediu punição para a torcida do Lazio. Só que esse primeiro-ministro, deixa eu pegar o nome dele aqui, Montari. É o vice-premier de interior da Itália, Matteo Salvini. Ele disse que essa punição deveria ser feita pelos torcedores, porque se for uma minoria no estádio, a grande maioria deveria castigar esses racistas. E só para lembrar que esse ministro italiano, ele é ligado ao movimento das 5 estrelas e da Liga, que é um movimento de extrema-direita, anti-imigrantes, eurocentrista e ultraconservador. E que na campanha distribui alguns símbolos fascistas, né? Exatamente. Interessante é que a Itália, ela é o lugar dos extremos, né? Porque na Itália a gente assistiu o nascimento tanto do anarquismo quanto do fascismo, né? Então, um país de extremos. Pronto, vamos.
Só lembrando que essa notícia ela está no site IG, ig.esportes.com.br. A próxima notícia vem lá do Rio Grande do Sul. Estado condenou 68% dos réus entre 2005 e 2008 que foram acusados de racismo. É uma notícia falsa ou verdadeira? Eu acho que é verdadeira. Vou de verdadeira. Eu também vou de verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Ou parcialmente falso. Jô chegou próximo da resposta, porque é a notícia fake, a notícia falsa. O título da notícia é: Advogados criticam baixo percentual de condenações por racismo no Rio Grande do Sul. E não é 68% dos réus condenados, é apenas 6,8%. Caramba. Dos réus no Rio Grande do Sul são condenados. E essa crítica, essa notícia está no site Zero Hora, essa crítica é feita porque muitas pessoas elas acabam desistindo do processo, exatamente porque é um processo lento, não está tendo condenações e muitas pessoas preferem não tentar levar adiante por causa dos gastos judiciais. E os juízes indicam que o problema é por causa da quantidade de processos, mas só que é um dos estados que menos punem pessoas acusadas de racismo no Brasil. No final eu justifico minhas respostas. Como é? No final eu quero dar uma justificadinha sobre minhas respostas. Pode falar agora. Se quiser, pode falar. É porque quando a notícia é muito boa relacionada ao combate ao racismo, a gente pode duvidar porque a gente ainda não está nessa sociedade tão consciente, né? E o Sul e o Sudeste são as regiões mais racistas do país e que mais negligenciam essas reproduções. Eu vou também justificar a minha resposta, porque a justiça no Rio Grande do Sul ela é uma das justiças mais polêmicas que tem no Brasil, por conta justamente dos avanços jurídicos, né? E, enfim, às vezes o Rio Grande do Sul ele é taxado como, né, uma região bem preconceituosa e muito bairrista, mas grandes avanços do direito, né, de algumas minorias, inclusive o pessoal de religiões, né? O Rio Grande do Sul ele é destaque, ele é modelo. Por isso que eu falei que podia ser verdadeiro, por conta da questão dessas polêmicas envolvendo os avanços jurídicos no Rio Grande do Sul. Ok, então essa foi a nossa rodada aí, né, de verdadeiro ou falso, e eu vou falar agora aqui sobre as contribuições dos nossos seguidores lá no Instagram, no Facebook, enfim. Ah, é? Então tá. Jô, para cada pessoa eu vou direcionando uma fala de um dos nossos seguidores para fazer um comentário, ok? Ok. Então vamos lá. Não Primeiro se assuste comentário. com alguns comentários, porque tem comentários que são bem... Principalmente Racista. hoje os comentários estão daquele jeito, viu? Bora lá. Agradecimentos ao distribuidor aí de sinal de internet. Parabéns, vocês estão de parabéns hoje. Ou a gente podia fazer um jingle institucional, né? Botar a musiquinha. Esquiante, o portal para o mundo. Seu portal para o mundo. Jô, Oi. a gente geralmente faz uma interação das nossas redes sociais falando o seguinte: se esse tema caísse no Enem, o que você argumentaria? Um dos nossos seguidores mais assíduos é o Pablo Henrique, que toda semana cobra uma playlist e tá perigando. Lídia ali tá pensando aí como é que vai fazer, enfim. Ele falou o seguinte: ele citaria os traços trazidos até hoje da escravidão e essa busca de igualdade com nações que têm história preconceituosa como os Estados Unidos. O que é que você tem a dizer? É um caminho bacana.
É um caminho bem importante. Eu acho que uma coisa que pode entrar nos argumentos é a história das raízes africanas, dos valores africanos. Então, dá para dar uma pesquisada sobre o que são valores afro-brasileiros. São 10 valores, falando assim resumidamente, que tem essa origem e que a gente cultua até hoje na nossa rotina, no nosso cotidiano, e são coisas bem simples, como circularidade, religiosidade, não necessariamente relacionada a uma religião, mas a relação que a gente tem com a natureza e com o sobrenatural, cooperativismo, que tem a ver com a constituição dos quilombos no Brasil, corporeidade, que tem a ver com samba, com a capoeira, com as nossas expressões. Eu acho que é um caminho bem bacana, e é importante mesmo falar sobre essa diferença, porque a experiência norte-americana é bem diferente da nossa, né? Lá tem uma ruptura mesmo, né? Tem um afastamento, e aqui tem essa mistura, que embora tenha sido feita a partir da violência, é o que a gente celebra, de certa forma, né? Principalmente porque dentro da própria conjuntura ali da história norte-americana, você vai ter uma legislação fortíssima que vai evidenciar e potencializar essas divisões. Se na África do Sul nós tivemos o apartheid, nos Estados Unidos nós tivemos as leis Jim Crow. As leis Jim Crow separavam a rigor todos os locais, especificando banheiros masculinos e banheiros femininos, salas femininos não, salas de banheiros de negros, banheiros de brancos, e aí tinha a subdivisão racial por sexo. O banheiro do homem branco, o banheiro do homem negro, o banheiro da mulher branca e o banheiro da mulher negra, que é uma coisa que me remete inclusive a um filme que pode inclusive ser citado aqui nas nossas indicações, que é o Estrelas Além do Tempo, que conta a história daquelas três moças negras cientistas que conseguiram, né, seu espaço na NASA, e é uma das cenas emblemáticas, não sei se o Jô já assistiu, que é a do banheiro, né, que ela tem que sair lá, enfim, no prédio onde as moças negras estão, para poder fazer o xixi, enfim. E ela levava o trabalho, durava 1 hora esse caminho até ela chegar lá, e 1 hora para ela voltar. E o cara não entendia o que estava acontecendo. Aí ele descobre que é tudo isso, e vem aquela questão do banheiro, ele quebra a placa do banheiro, enfim. Agora não vai ter mais distinção, ela vai poder fazer as necessidades nesse banheiro aqui. Então, o caso norte-americano é um caso emblemático sobre essa questão da diferenciação racial legitimada pela legislação norte-americana com as leis de Jim Crow. O racismo institucional. Isso que eu ia falar, a gente pode associar essa experiência norte-americana ao racismo institucional. Tem outro nome para isso, né? Tem? Não, deve ter, mas é só fazendo uma ironiazinha. Ok. Lídia Verônica Natália Cristiane falou o seguinte: encarceramento em massa da população negra, milícia assassinando jovens negros da periferia, o músico recentemente alvejado a tiros. Bom, essas questões sociais, a gente, se fosse para tratar numa redação, né, a gente poderia trazer as leis, né, o histórico das leis raciais no Brasil. A lei que foi a primeira lei, né, contra o racismo, que foi a lei de Afonso Arinos, né, não sei, que de 1951, que a lei, ela basicamente classificava que era racismo e tal, mas ela não penalizava, né, de forma a punir a sociedade para educá-la, né, sobre as questões do racismo. E aí, em 89, o Carlos Alberto Caó, né, de Oliveira, que ele era advogado, ele era jornalista, vereador, e ele era militante da causa negra, né, no Brasil, na época, e ele fez o projeto, né, de lei para melhorar essa lei anterior,
em 1989, que falava sobre o racismo e classificava o racismo e outros preconceitos, né? Inclusive o religioso, que também tem a ver com a questão racial, né? E, enfim, a gente podia trazer na redação essas questões. Por que é tão... Como no caso que a gente ouviu agora da reportagem, né? Não é penalizado de forma rigorosa, né? Não existe uma denúncia real, não existe uma... Digamos, o crime racial não é, digamos que, imoral como os outros crimes, né? E tanto que a polícia comete e o ministro diz o quê? Que pode acontecer, porque é banalizado, né, o racismo. E, enfim, eu acho que a gente podia usar essas questões das leis também na redação, né? Que falta melhorias ou então iniciativas que divulgassem melhor essas leis e tornasse repudioso, né? Ou repudioso? Como poderia classificar? O crime racial, né? E odioso. É repudioso no caso para a sociedade criar um nojo, né? Contra o racismo, como muitos outros crimes. O crime hoje de racismo ele é inafiançável e a lei traz todas as características para o que é que significa o racismo. E a própria polícia, ela discrimina, né? Então, assim, e ela não é punida pela devida lei. Então, a polícia, né, o exército nesse caso. Mas aí eu acho que eu puxaria mais para essas questões da legislação. Porque ela é uma lei fraca, embora ela seja uma lei grave, né, tem uma penalidade grave. Tem também a diferença entre injúria e racismo, mas o racismo é claro quando parte especialmente da segurança pública, né, quando parte do Estado para a população carente, enfim. O racismo é nítido nas práticas, né? Não existe uma injúria racial, existe uma discriminação real, enfim, e fatal para a população negra. E aí eu acho que eu usaria as leis para construir minha redação, né, Enem? Tocando nesses casos. Já que, né, os policiais, os militares, eles são os agentes da lei, né? E eles mesmos acabam que descumprindo. É basicamente isso. Tem mais coisa? Ok. Márcio Fabiano. Esse perfil é novo aqui. Eu tava olhando, viu? Parece que é um perfil de um casal. E o casal ele é coreano, é japonês, eu não sei. Que Coreano. é Kwon Jr. e Kim Yeon Yoon. É coreano, né? Eu tava olhando aqui já no meu. Ok. Esse casal coreano escreveu o seguinte: brancos fazendo atentado. Foi o videogame e o bullying. Negros fazendo um atentado. Se fizerem um atentado. Foi a favela, a criminalidade. Eu acho que é por aí mesmo, não é? Inclusive eu li uma coisa muito interessante hoje no Twitter, uma moça que dizendo que está muito chato viver porque não se pode mais fazer piada sobre negros, sobre igrejas, sobre gays, tudo hoje é excessivamente politicamente correto. Eu vou responder isso de acordo com o que eu tenho vivendo ultimamente. Experiências que eu tenho conhecido, né, nas disciplinas lá do mestrado da UNEB, conhecendo a realidade de índios e de comunidades de terreiro e tudo mais. Nós precisamos educar o nosso linguajar. É muito diferente, minha gente, não adianta correr. É muito diferente você ser um branco e você ser negro aqui no Brasil. E eu falo isso porque eu sou considerado branco e eu me lembro de uma vez que eu estava em Salvador
no ônibus, e eu morava e trabalhava lá em Salvador. O ônibus parou para ser abordado pela polícia. Tínhamos eu e mais 2 caras que eram brancos, nenhum de nós 3 fomos abordados. Eles só perguntaram, só pediram, por favor, eles disseram assim, mostra aí a identidade, por favor, mostra aí a identidade. Agora, todos os negros e os chamados pardos foram, realmente, eles foram tocados, né, pela polícia, ficaram de pé. A gente não, a gente ficava só com o RG na mão e eles olhavam rapidamente e etc, etc. Então a gente tem isso aí para poder vislumbrar, para poder refletir. Eu queria só fazer um comentário, já que vocês falaram, você e a Jo falaram muito aí da sociedade americana. Me recordo que quando morei lá e trabalhava numa loja do Walmart, uma grande rede de supermercados, né? Eles são varejistas, um dos principais do mundo, e havia uma política interna escrita em que era proibido o racismo, né? O Walmart tinha uma política de contratar os imigrantes, então tinha muitos indianos, mexicanos, tal. O Walmart contratava pessoas obesas. O Walmart queria criar esse conceito de que é um supermercado onde qualquer americano se sente um americano. E uma vez eu almoçando com uma moça que era da Filipinas, que estava lá morando lá na Califórnia, e ela veio reclamar a mim de uma cliente que tinha aborrecido muito ela no caixa. Né? Ela estava no caixa, a cliente passou e a cliente encrencou, perguntou 1000 coisas e não sei o que, deu um problema e tal, ela teve que chamar o gerente. Aí ela disse, mas também aquela estúpida só podia ser negra. Eu tomei um susto com aquela fala dela e havia uma regra muito clara lá para o Walmart, na Walmart, que era, eu poderia denunciá-la anonimamente, fulana de tal, funcionária tal, durante o almoço, assim, ela falou isso e ela teria que responder a inquérito, poderia até ser demitida, dependendo. Eu pensei muito no meu pai, na minha família e tudo mais, né, no meu tio que é negro e tal, mas eu resolvi não denunciá-la. E eu disse, não vou denunciá-la não, me afastei dela e tudo mais, mas isso é uma prova de que eu penso que o racismo é uma coisa de dentro de casa mesmo, né? Ela falou com tanta raiva, com tanto ódio, não é? E cliente chato, tem cliente chato negro. Eu me lembro que eu tive uma cliente que era uma loira típica americana, que quando eu estava no caixa, ela tinha uns 17 cartões de crédito, ela tinha passado uns 12, todos os 12 estavam pipinados. E ela dando um escândalo e me chamando de português, de brasileiro, de não sei o que e tudo mais. E o gerente veio e disse, minha senhora, ela acabou na polícia, porque eu acho que ela tá fichada. Então, como é que a gente enfrenta isso? Eu penso o seguinte, se nós somos brancos, nós precisamos ir lá. Nós precisamos conhecer a identidade negra. Quando eu falo ir lá, é ir na comunidade, na favela, no terreiro de candomblé. Se nós somos brancos, nós precisamos ir conhecer os indígenas que estão aqui no nosso entorno. Saber como eles são. Porque o pensamento deles, a ancestralidade deles é outra. Eles se cruzaram conosco em algum momento e nós devemos muito a eles. Entendeu? Então não tem sentido ficar nessa loucura que está no mundo hoje. Eu achei interessante o comentário do casal, embora tenha se dirigido para Fabiano. Para Márcio, perdão. É que, sei lá. Estou conhecendo ele agora, né? A questão é que eu vi assim que realmente existe uma glamorização do crime quando é pro branco, né? E uma marginalização ainda pior, né? Quando o crime é cometido pelo negro. E eu fiquei aqui pensando em várias situações que é glamuroso, né? Por exemplo, quando se diz bandido bom, bandido morto, as pessoas pensam no negro.
né? Eles não pensam que bandido é um político que está roubando colarinho branco. É crime. Ele é um bandido. E bandido bom é bandido morto. Ninguém pensa nas pessoas brancas que bebem e vão dirigir. É um crime inafiançável. E é bandido. E pensam que é bandido bom é bandido morto? Não, pensam em bandido bom, bandido morto negro. E aí eu fiquei aqui pensando, realmente, vários crimes que é cometido geralmente pela classe branca e é tido como um crime qualquer, ou glamorizado, ou tem bastante repercussão, mas quando é um negro, é um negro, o que se esperava dele? Além de qualquer coisa criminosa, né? Você acabou de me fazer lembrar, todo mundo aqui assistia O Maluco no Pedaço? Sim. Gil assistia O Maluco no Pedaço? Sim, assistia. Eu lembrei de uma cena onde o Jazz, que é um amigo dele, eles estão no tribunal, o tio Phil era advogado, enfim. E o Jazz encontrou um policial branco, né? E ele levantou as mãos. Aí o tio Phil, Jazz, baixa os braços, ele não vai fazer nada com você não. Aí o Jazz diz, eu não vou abaixar os braços, Deus me livre. Vai que ele resolve me dar 5 tiros de advertência. Na época, eu ri. Porque era um dos esquetes pra fazer rir na época. Uhum. Só que, Era uma realidade. olha a potência desse comentário que o Jazz faz nessa cena de Maluco no Pedaço em relação à realidade do homem negro norte-americano. E não só o norte-americano, mas também a realidade do homem negro no Brasil. 80 tiros de advertência. Pois né? foram 80 tiros de entre aspas, advertência que aquele músico recebeu no Rio de Janeiro. Posso ainda contar mais uma história? Eu vou contar só uma história muito rapidinha que aconteceu comigo. Eu estava vindo da faculdade, eu estava dando carona para uns amigos, e um amigo estava no banco de trás. E a PM me parou, e eu vi vários outros carros suspeitos passando pela gente, mas, inclusive, saindo da faculdade, né? Pessoas que eu conhecia de vista. E eu vendo os carros passando e eles me pararam. E eu perguntei, por que vocês me pararam? E eles não me questionaram a priori. A questão deles era porque meu amigo no banco de trás era negro. E a primeira pergunta que ele fez foi, ele está com você? Ele está dentro do meu carro. Como é que ele não ia estar comigo? E daí ficaram insistindo na questão do meu amigo no banco de trás, que era negro, queriam fazer revista. E eles não se preocuparam com o fato de que eu estava sem carteira. Ou seja, era um crime, né, irrelevante. Uma menina branca, né, com um carro de classe média, né? Não vou nem dizer alto aqui. Enfim, era algo irrelevante eu estar sem carteira. Tanto que eles esperaram minha mãe trazer minha carteira e tudo mais, mas sem muitos problemas. Mas eles ficaram na insistência de revistar o meu amigo. E isso me incomodou, e aí a gente teve que discutir ali no momento, porque eu estava achando uma falta de respeito, né? O fato dele estar discriminando meu amigo, porque ele era negro. E eu perguntando por que ele, né? Eu abri minha bolsa e eles não estavam interessados em mim, nem na minha amiga, que éramos brancas. E sim, no amigo no banco de trás, que era negro. E aí, cara, eu vi como isso é realmente o comentário, né? A glamorização ou simplesmente a irrelevância do meu ato, minha infração de estar sem carteira. Era menos despreocupante para eles do que o fato de que meu amigo poderia estar usando drogas ou ser usuário ou, sei lá, estar me sequestrando. Era para eles, aparentemente, muito mais grave. Eles estavam mais preocupados com isso do que o fato de eu poder nem ter carteira e estar botando em risco a vida de outras pessoas na rua, né? Enfim, essa é só uma história para relatar esse comentário aí que eu fiquei bem reflexiva sobre. Ok, Kleber? Fale, Ju, desculpa, fale. Essa fala, né, de Lídia me chamou a atenção, me lembrou, na verdade, de um monte de coisa que eu já vivi por ser negra, né? E aí eu lembrei de uma situação quando eu era um pouquinho mais jovem, não que eu seja velha, tava lá na orla, bebendo, aqui na orla de Petrolina, com as amigas, tá? Uns amigos.
E a gente foi usar o banheiro do posto Orla e tinha uns policiais lá e foram revistar a gente, só que não tinha nenhuma policial mulher e revistaram todos os homens e me revistaram. E não revistaram as meninas brancas. E eu ainda falei, podem me revistar, mas eu quero que seja uma policial mulher. E aí eles mandaram eu calar a boca e eu não tinha outra alternativa, né? De deixar deixar eles revistarem. Outra situação, por exemplo, é quando eu chego nos lugares e as pessoas perguntam. Não me notam, na verdade, né? E aí, de repente, precisa falar alguma coisa e diz, você é o quê? Eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Como assim? Uma mulher negra que é psicóloga, né? É diário isso, assim, é diário. A gente vê quando a pessoa atravessa a rua, quando o meu companheiro, por exemplo, está chegando em casa mais tarde e está de mochila e a pessoa atravessa a rua. Quando ele usava o cabelo grande, ele não podia sair na rua, porque a rua esvaziava. O ônibus, a pessoa não senta do lado da gente, e assim sucessivamente. É todo dia uma coisa nova, uma coisa diferente. Assim, depois que eu vim pra cá, eu comecei a me relacionar mais com amigos na faculdade, gays e negros. E até esse evento, eu sempre defendi eles na rua e tudo mais, porque eu achava que era uma questão apenas de preconceito por conta do sexo, né? E aí, quando aconteceu esse evento, eu percebi que o fator racial era muito maior. E realmente, eu fiquei muito triste e como naquele momento eu me senti protegida, eu resolvi discutir que eles não iam tocar no meu amigo. Porque eu estava dando carona para ele, enfim. E aí eu acho que suas amigas poderiam ter intervido também, né? Poderia, mas a situação de violência é muito grande. Eles estavam sendo bem violentos com os meninos, que foram quem se posicionaram. Um deles chegou a apanhar, enfim. É bem complexo, são pessoas armadas contra jovens, né? A gente podia ter acontecido outra coisa. E aí agora eu uso estratégias, né? Não andar sozinha à noite, enfim. E aí, sobre a população LGBT, o Brasil é o que mais mata essa população. E se já é difícil ser LGBT, imagine ser LGBT negro, imagine ser uma mulher lésbica, imagine ser um homem trans, imagine ser uma mulher trans. A gente vai se reconhecendo e as violências vão aumentando. Ju, e acho que a gente já comentou sobre esse dado aqui em algum outro podcast, que foi uma informação que a gente ouviu lá no Mamilos, né? Que é o podcast... outro podcast muito maior, muito mais famoso, muito mais conhecido que o nosso. Mas elas falaram sobre um dado alarmante, que era o de que o Brasil era um dos países que mais consumia pornografia homossexual e é o que mais mata. Né? Exatamente. Então, é um problema, de fato, que Freud explica. Ele tenta. O Brasil, ele mata o seu desejo sexual, na verdade, né? É bem estrutural. São várias questões que são estruturais. Vamos lá, Kleber. Essa aqui é da Stephanie Nayara. Ela falou: certamente, com as novas regras do excelentíssimo presidente em caixa alta, jamais em caixa alta iria permitir tal tema, pois fugirá do seu senso, entre aspas, altamente intelectual, fecha aspas, de compreensão. Lembrando que o mesmo falou que irá revisar as provas antes de serem aplicadas. E pior que eu concordo com ela. Bem, para Stephanie e para os ouvintes do Historiante, as pessoas que acompanham o Historiante aí nas redes sociais, devemos lembrar que não é somente todo esse material, esses podcasts que nós fazemos, é só preparativo para o Enem. Lembramos aí que tem vários vestibulares aí que universidades fazem e também para concursos, porque muitos concursos também solicitam redações.
Ou seja, toda essa temática que é abordada aqui nesses podcasts do Enem, não é, ou nesses podcasts do Historiante, não é apenas para o Enem, mas é para toda uma gama de possibilidades para as pessoas, vestibulares, concursos, enfim. Mas ela tá certa? Bem, é capaz Inclusive, dessa redação desse ano vir o presidente solicitando a biografia de Olavo de Carvalho. Mas enfim. Mas, e enfim, também é um conteúdo que serve para a vida da gente, né? Independente Exatamente. dessas provas. Exatamente. E essa questão sobre o racismo no Brasil, ela deve ser debatida não apenas por essas questões de preparação aí para possíveis classificações em vestibulares, Enem ou concursos, mas é algo que deve ser debatido, enquanto ainda temos a possibilidade de debater isso aí como forma de ciências humanas. Porque esse racismo estrutural que existe no Brasil é algo que, infelizmente, é algo muito difícil de ser combatido, porque é algo que está ali entranhado nos dizeres das pessoas. Devemos aí lembrar, por exemplo, a BBB, a vencedora do Big Brother Brasil, a Paula. Ela fez vários comentários racistas durante o programa. E muitas vezes aqueles comentários racistas que ela fez ali não é algo que, digamos, é de outro mundo. É algo que está na boca das pessoas no dia a dia. Quando ela fala, por exemplo, a questão do cabelo cacheado de uma das participantes, que ela cita como cabelo ruim, é algo que está aí, infelizmente, já digamos, no boca a boca das pessoas. É algo que é falado. Eu não vou nem longe, cara. Minha avó, quando eu chego com cabelo grande lá, ela manda eu cortar porque eu tô com cabelo ruim. Tira esse cabelo ruim, menina, corta esse cabelo e tal. E muitas vezes essa pessoa que está dizendo isso nem sabe que aquilo ali faz parte de uma estruturação racista contra os negros. É algo que foi sendo estruturado na sociedade. Ou seja, o cabelo ruim é ligado a quem? À sociedade negra. O cabelo bom é ligado a quem? Ao descendente de europeu, ao asiático. O malandro, digamos, como a Paula mesmo diz, o macumbeiro, aquela pessoal da Ubanda, é ligado. E o malandro, inclusive, ele já é uma persona, né, bem caracterizada. Quando a gente fala sobre o malandro nos anos 50, 60, é aquele malandro, o homem negro, com chapéuzinho, carioca e tal. Inclusive tem uma estereotipia dele na série... Como é que é o nome daquela série, Lídia? Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda. Que o menino... É o boêmio, né? Eu não lembro o nome daquele ator. Ele é o boêmio e tal. É o típico malandro carioca dos anos 50, 60. O típico, assim, estereotipado homem negro com chapeuzinho. O Zeca Carioca. Isso. Se você vê o Zeca Carioca, é a roupa que o negro usava naquela... O linho, né? Então, inclusive o Zé Carioca, gente, no filme Rio, Zé Carioca ensina o Pato Donald a tomar cachaça. Velho, isso é um filme de criança. E o Pato Donald aparece bêbado. Pois ou seja, essa questão racista, desse racismo estrutural, é algo que está aí na nossa sociedade e deve ser debatido. Não deve ser algo apenas aí para preparação para vestibulares ou concursos. É algo que deve ser debatido em sociedade para ser combatido, ou seja, evitado. Jô. Oi. O Flávio Santos é um nosso seguidor aqui, assíduo também, inclusive nosso apoiador. Um abraço para o Flávio. Ele falou o seguinte, eu vou passar para você, tá? Jô? Tô ouvindo. Desculpa. Fico esperando. Um vídeo de propaganda do Banco do Brasil foi proibido pelo presidente devido ao alto teor de representatividade, negros, pardos e LGBTs. O que esperar? No estado de São Paulo aumentou denúncias de abuso policial. Claro, as vítimas majoritariamente são pardas e negras. E o povo apático. E essa apatia sustenta a velha estrutura de poder do país.
A atualidade não me permite criar esperanças. O Flávio é lá de São Paulo. Então, Flávio, eu acho que esse sentimento é um pouco compartilhado entre todos nós que acreditamos no modelo de sociedade diverso, né? E sem preconceito, sem LGBTfobia, sem machismo, sem racismo. Foi muito tempo desse jeito, né? Então vai demorar um tempo para as coisas mudarem. Eu acho que o momento não é de pensar em coisas macro, mas eu acho que é o momento de pensar em coisas micro. Eu não tenho capacidade de fazer uma leitura de conjuntura política como quem estuda isso o tempo todo, mas pelo meu trânsito, pelo menos nos movimentos sociais, a gente tem que reconhecer que esses anos que estivemos no poder, a gente esqueceu de fazer trabalho de base. E trabalho de base é, inclusive, falar sobre essas coisas que estruturam a sociedade, né? Então, eu acredito, eu tenho usado isso como ferramenta para resistir. Eu acredito que a gente precisa alimentar a esperança nas micro-relações, nos espaços micro, porque é aí onde a gente vai plantando as sementinhas. Acho que a nossa geração já vai ver alguma mudança, porque eu acho que depois da tempestade vem a calmaria, isso é da natureza, mas a gente vai precisar lançar a mão de se posicionar. E aí, macro não dá, porque está muito contaminado essa postura conservadora, elitista branca. Mas eu tenho apostado nesses espaços micros, sabe? A propaganda do Banco do Brasil é o mínimo. A gente tem perdido coisas historicamente. Então, acho que não tem nada novo, assim. Só resistir e tentar botar fogo, botar resistência e força nessas relações micro, sabe? Eu acho. Essa coisa do politicamente correto, por exemplo, é tão criticado, mas eu acho que o politicamente correto também é uma forma de educar, porque quando a gente vai adotando certos posicionamentos, certas posturas para respeitar o outro, a gente está pensando sobre essas coisas, sabe? E aí eu acho que vai ganhando sentido a gente respeitar a diversidade. Ok. Fechando essa rodada de falas, a gente vai agradecer aos nossos seguidores que mandaram essas mensagens todas. Dizer pra vocês que relaxem o coraçãozinho, que ninguém vai acabar com o Enem não, porque isso é coisa de gente doida, tá? A gente vai ter o exame nacional aí, até porque isso não é uma política de governo, isso é algo institucionalizado como ferramenta do Estado para acesso ao ensino superior. Então, por enquanto, tá tudo ok, tá valendo. E você que está nos ouvindo, se você quiser fazer uma contribuição, se quiser mandar uma mensagem, se você quiser se manifestar, ter o seu comentário aqui ouvido, acesse lá um dos nossos perfis, ou no Facebook ou no Instagram, @historiante, e mande sua mensagem, nos siga lá, ok? Agora nós vamos para os pinga-fogos aqui, os meninos já estão se olhando. Pinga Fogo, do Márcio. Quem começa? Eu sei, porque na semana passada fui eu. Tá vendo? Vamos tirar a próxima vez, cara ou coroa. Querido professor Márcio, uma pergunta simples e eu acho que você até mesmo já ouviu. Por que o ódio de muitos contra o sistema de inclusão social como as cotas? Sabe o que é que eu penso sobre esse ódio? Para mim, quem tem ódio, antes de mais nada, é um medíocre. Certo? É um medíocre, é um estúpido, é alguém que não se esforçou o suficiente, que não correu atrás. E quando vê aquele que é diferente dele e que ele supostamente acha que, por ser diferente, é inferior, quando vê esses diferentes assumindo posições, avançando na vida, evoluindo por causa da educação, aí dói, querido. Dói porque dói na ruindade deles, dói na mediocridade desse povo. Eu acho que esse ódio é o ódio que reflete, né? O ódio pela cor, pelo crescimento social, pelo avanço, sabe? Eu acho que é o racismo. As pessoas não conhecem sua história, a gente não conhece a história do Brasil.
E aí a gente odeia o que é sujo, a gente odeia o que não merece direito, e isso é bem refletido nas cotas. As pessoas acham que a cota é um assistencialismo, não compreende essa reparação cultural, né? E aí, paciência. Paciência, tem que ter muita paciência. Pinga Fogo pro Márcio. Kleber, Nós. seu cabelo é bom ou é ruim? E Eita. dependendo da resposta, de onde ele vem? Seu cabelo é lindo. Primeiramente, obrigado. Até que enfim, um elogio de Márcio. Vai nevar aqui no sertão. Num calor desse. Eu acho que não. Então, isso é sempre muitas pessoas comentam. Ah, você é um moreninho claro, né? Não, meu pai era negro e minha mãe branca. Eu sou, segundo a lei, um pardo. Mas eu me considero muito mais uma vertente aí de um negro, já que dentro da minha família, tanto materna como paterna, aí tem muitas ligações com, digamos, outros grupos que formam aí o nosso país. Algo que é típico do Brasil, não adianta a pessoa dizer eu sou, digamos, um ariano puro, eu sou 100% branco, que não é, porque foi brasileiro, há essa mesclagem interna no país. Mas, sobre o meu cabelo, eu acredito que o meu cabelo é um cacheado bem bonito, muito lindo. É lindo seu cabelo, Kleber. É lindo. Porque não devemos ter vergonha de dizer meu cabelo é cacheado. Ah, eu não sou pardo não, eu sou, como é que dizem? Jabuticaba. Eu sou jabuticaba, Moreno claro. eu sou moreno claro, eu sou caramelo, eu sou um café com leite. Ou seja, tudo isso daí é, digamos, uma tentativa de fugir do que realmente a pessoa é. É aquele velho discurso do racismo estruturado, ou seja, a pessoa tem medo de se autodeclarar. Eu sou negro, eu sou pardo, eu sou índio, eu sou branco, ou seja, muitas vezes dentro dessa conjuntura a pessoa tenta ali se levar para aqueles que estão dentro de uma esfera que é tida como a esfera de dominação. Ah, eu não sou negro, eu sou moreninho, eu sou mais café com leite. Ou seja, é uma tentativa de sair daquela estrutura em que, pela sociedade, pelos séculos de escravidão, por esse período, depois do fim da escravidão, em que os negros foram jogados à margem da sociedade, a pessoa tenta sair e não tenta, digamos, movimentar, tentar reestruturar essa sociedade para ver que o negro faz parte, sim, da cultura. Não é algo marginalizado. Não é algo que deve ser inibido, deve ser, como o presidente muitas vezes diz, uma minoria que tem que se curvar à maioria. Não. É parte integrante e formadora dessa sociedade. Não devemos ter vergonha de nos assumirmos, não assumir a nossa origem. A partir do momento em que estamos negando a nossa origem, nós estamos destruindo a nossa cultura. E um país sem cultura, um povo sem cultura, está fadado a ser subjugado por outros. Posso falar? Pode. Eu acho que, puxando a sardinha para a área que eu trabalho, né? Eu acho que a gente precisa não deixar passar de falar que o racismo, ele provoca sofrimento psíquico nas pessoas. E são pequenos detalhes, como, por exemplo, esse apontamento sobre cabelo ruim ou cabelo bom, né? A gente vive em padrões, a gente critica tantos padrões, mas não faz o recorte da mulher negra, do homem negro. A gente ainda continua criticando os padrões a partir da perspectiva branca. E aí esses padrões têm feito as pessoas negras terem depressão, cometerem suicídio, ter uma relação abusiva com o álcool, ter a autoestima bem fragilizada. As mulheres têm a autoestima fragilizada por conta do cabelo. Isso é desde a infância, né? Quantas meninas não ganham de presente de aniversário um alisamento, enfim. Cabelo não é ruim. Ruim é o comportamento das pessoas. E, né, até porque o cabelo não é uma matéria viva, então ele não tem como
ter práticas negativas, né? Acho que a gente precisa começar a assumir desde criança esses cabelos que são tão diferentes, que são tão diversos. E a dificuldade de localizá-lo como cabelo bom é a falta de representatividade, né? A gente que é negro não cresce tendo exemplos de propaganda de cosmético. A gente não é a protagonista da novela, quando é um corpo hipersexualizado. A gente não é protagonista de filme, a não ser alguns filmes que contam a nossa história, mas são raros se a gente for contar, se a gente for parar para pensar. Então, acho que a gente tem que... Alguém falou que o racismo vem de casa, né? E a reprodução realmente começa dentro de casa. A família da gente não quer que a gente seja reconhecido como algo ruim, né? Não quer que a gente sofra preconceito por ser preto. Então, quanto mais embranquecido a gente puder ser, a estrutura, a dinâmica vai fazer com que a gente embranqueça, quando é possível, né? Porque corpos periféricos, por exemplo, como é que vão embranquecer nesse lugar tão marginalizado? Era isso que eu queria falar. Só lembrando que muitas vezes ocorre essa tentativa até mesmo de, digamos, entre aspas, aí, de embranquecimento digamos, da elite do nosso país. Por exemplo, como falamos de Machado de Assis. Quando falamos de Machado de Assis, lembramos o quê? Um branco. Quando tem um HQ que saiu agora, um escritor, ele estava tentando adaptar os contos de Machado de Assis para uma linguagem mais jovem, que mostrou o Machado de Assis negro, as críticas caíram em cima. Que é isso aí? Quem é ele? Machado de Assis não era negro. Inclusive, a Caixa Econômica, aí vamos falar da área de Márcio agora, que é publicitário. A Caixa Econômica, há um tempo atrás, foi falar sobre as origens da Caixa Econômica e falar sobre personagens ilustres que tinham conta lá. E apareceu o Machado de Assis branco. E a galera, oxi, o que é isso? Que é isso? Como assim? Coisa de Márcio, né? Enfim. Ou seja, tenta-se... Mas é uma coisa louca, é que você pega uma foto do Machado de Assis, o Machado de Assis era um homem negro, minha gente. Ou seja, tenta-se pegar um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro e levar, digamos, para essa elite embranquecida, entre aspas. Porque muitas pessoas não têm acesso digamos, a fotos de Machado de Assis e sempre acreditam que aquelas ilustrações de um homem, cabelos grisalhos e branco, é ele, mas não é. Dicas culturais. Ok, pessoal, então vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Quem quer sugerir? Quem quer? Ju, Eu? quer começar? Oi. Eu quero fazer uma indicação de uma proposta que a gente está organizando aqui para Petrolina e para a região. Tem um cara do Rio de Janeiro, Lucas Viega, que é psicólogo preto, e ele tem estudado a psicologia preta, que não é muito conhecida mesmo na formação de psicologia. Tem a origem nos Estados Unidos, né? São psicólogos norte-americanos que começaram a pensar sobre o racismo e a relação com a saúde mental. E aí a gente está trazendo esse curso, é um curso de introdução à psicologia preta, mas não é só para psicólogos, porque não é para qualificar, assim, para abrir, para expandir a compreensão sobre essa questão desse recorte, né, na saúde e socialmente também. Então, eu queria fazer o convite. O curso vai acontecer dia 15 de junho, na Associação de Mulheres Rendeiras. E para saber informações sobre a inscrição, podem entrar em contato pelo e-mail jonalvaparanã@gmail.com. Eu queria fazer essa indicação. Ok, a gente vai colocar na descrição do podcast também o e-mail. Quem quiser, clica e já manda o e-mail também. A data do evento? Ok. Lídia tá aqui tentando lembrar o nome de um filme. Eu acho que é Felicidade por um Fio. A Felicidade por um Fio é da Netflix, né? Seria a minha indicação, já que Kleber falou agora no final do podcast sobre a questão dos
Foi Kleber ou foi ela que falou? Os dois, né? Dos traços negroides, né? Inclusive do cabelo, da raiz negra. E, enfim, e ela falou, né? Ela falou da questão da aceitação, inclusive desde criança. E esse filme fala bem disso, né? Passa de mãe para filha o autopreconceito e o tentar adaptar-se a uma sociedade branca, né? E tudo na vida dela está relacionado a exatamente essa postura mais branca dela em todos os contextos da vida dela, tanto no amoroso quanto no profissional, no social. E aí o filme traz Felicidade por um Fio relacionado ao cabelo dela, né? A partir do momento que ela toma uma postura em relação ao próprio cabelo, assumindo, tudo nela muda, né? O autoconhecimento, enfim, é muito importante. Eu achei esse filme interessante. Eu acho, assim, na questão da discussão negra, ele é um pouco superficial. Mas, para mim, que sou branca, eu pude ter mais ou menos uma noção, porque está relacionado à autoestima feminina, né? O cabelo. E aí eu vejo esse filme mais de uma forma generalizada, alcançar mais pessoas do que simplesmente o público negro. E, enfim, eu ia falar o quê? Do livro da Nádila Ribeiro. Como é que é o nome dela? Djamila Ribeiro. Que ela também toca nesse assunto, né? Você vai indicar ele? Não, pode falar. É o feminismo negro. Que ela também toca nesse assunto da questão da autoestima feminina negra relacionado aos padrões sociais, né? E, enfim, isso também está relacionado ao feminismo negro, né? Que é a discriminação da mulher que não possui os traços sociais da expectativa social, né? Do que é belo, do que é bonito, enfim. E junto... Oi? Desculpa. Pode falar. Não, é que eu sou ansiosa demais, aí eu fico atrapalhando as falas. Não. São esses dois livros. Essas duas indicações que eu queria falar, né? O livro, o que... O que é feminismo O nome do negro? livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Djamila Ribeiro. E o filme Felicidade por um Fio, que eu acho que, bem no começo, quando ela fala sobre a história da infância dela, enfim, ela toca nessa questão que aí eu lembrei do filme na hora. Enfim, não é uma realidade minha, mas como mulher eu entendo as questões da aceitação social, do preconceito, da autoestima da mulher. E, enfim, essas minhas duas indicações. O que eu ia dizer quando eu te interrompi, Lídia, é que esse livro da Djamila, ele faz parte de uma coletânea, né, que se chama Feminismo Plurais. E além desse livro, tem outros dois que são muito bacanas também, que é O que é Racismo Estrutural, que é do Indica aí Silvia pra Almeida. gente. Então, O que é Racismo Estrutural, que é do Silvia Almeida. O que é representativo... Não, O que é Lugar de Fala, que também é da Djamila. Então, não tem só esses três, tem mais. É uma coletânea que se chama Feminismo Plurais, mas eu lembro desses dois, além do que você falou. Legal. E também tem um livro muito bacana, que é da Neuza Souza, que é Tornar-se Negro. É uma psicanalista que conta como é essa trajetória, né, de tornar-se negro, mas é um livro super acessível, não é só para quem é psicanalista ou psicólogo, e a gente vai conseguindo entender esse trânsito e essas dificuldades da autodeclaração. Ok. Obrigada, viu? Não sabia que tinha mais de um. Eu ainda não terminei esse, mas, enfim, vou atrás dos outros. Tem o que é a interseccionalidade também, que eu lembrei agora, de Carla, que também é sensacional. É Carla Acotirene, alguma coisa assim. Ok. Inclusive, aqui em Juazeiro, a livraria Juá tá com uma seleção de livros interessante. Tirando os livros de Olavo de Carvalho, que pode tocar fogo em todas, eles estão com uma seleção muito interessante de livros do movimento feminista.
Então, inclusive clássicos, quem estiver nos ouvindo e tiver a fim de conhecer um pouco mais sobre o feminismo e feminismo negro também, tem algumas opções lá para você ler. Eu quero sugerir... Posso falar outra coisa? Oi? Eu posso falar outra coisa? Pode sim. Aqui na região, a gente tem a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a gente tem um núcleo aqui em Petrolina, né? Eu faço parte desse movimento. Não é movimento não, a palavra que traz é o cansaço já, mas desse... Ai, minha gente, vocês entenderam, eu faço parte da rede. Né, de discussões, debates. E aí a gente faz todo mês a Roda das Pretas. Geralmente é no Parque Municipal, num domingo, e aí a gente vai trazendo essas temáticas. Para acompanhar, é só ir no Instagram da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, que a gente lança por lá. Ok. Eu queria indicar, coisa rápida, Cláudio, eu já vou passar para você. Um livro que eu gosto muito, que conheci durante o período que cursei meu mestrado, um livro fantástico chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, de um psicanalista chamado Frantz Fanon. Foi um livro que eu adorei ler do início ao fim. Era para uma das disciplinas do mestrado, mas era só um capítulo e eu acabei lendo o livro todo num dia, sem parar. E é uma perspectiva interessantíssima sobre o processo pelo qual o embranquecimento ele se torna uma espécie de estratégia de inserção do homem negro na sociedade branca europeia dominadora opressora. É um livro fantástico para abrir a cabeça de uma série de pessoas. Fanon não é historiador, mas ele acabou fazendo o papel de historiador nesse livro fantástico. Inclusive me emocionei muito porque estava orientando uma aluna minha no curso de História lá no Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco, lá em Belém de São Francisco. Porque nós estávamos tratando sobre a questão da problemática do racismo em grupos de música, não é? Em clubes de música em Belém, e eu sugeri que ela lesse o livro e eu ia disponibilizar um PDF para ela. Ela veio na semana seguinte com o livro na mão. Tá aqui, professor, eu comprei. E ela, humildezinha, mesmo assim, ela se organizou para comprar o livro. Eu fiquei extremamente emocionado com essa determinação dela, né? Enfim, e a sugestão do livro do Frantz Fanon. E uma sugestão bem caseira, viu, Kleber? O vídeo que nós subimos nesta segunda-feira sobre as origens da filosofia lá no YouTube, na TV Historiante. E nós, através desse vídeo, nós mostramos o porquê de nós não podermos falar que o berço da filosofia é na Grécia. A filosofia, ela é preta, ela nasceu na África e nós devemos à sabedoria milenar dos egípcios a criação dessa coisa tão fundamental para a nossa vida, que é a filosofia. Lembrando que nós temos também um mini curso sobre as civilizações hidráulicas e nós abordamos também essa questão da filosofia, o nascimento da filosofia no Egito. Bem, as minhas indicações, eu sempre faço a indicação de uma música e dessa vez vou indicar uma música do Rage Against the Machine, que é Killing the Nemo. Essa música, ela já no seu início, ela já vem demonstrando ali esse, digamos, impacto ali, a questão do governo e também das organizações racistas, como por exemplo a Ku Klux Klan norte-americana. Vou também aqui sugerir também um livro, é O Negro no Brasil, Trajetória e Lutas em 10 aulas de História. São das organizadoras Carolina Viana, Hebe Matos e Marta Abreu, que ele vai desenvolver aí a trajetória desde o período da escravidão no Brasil, passando pelo período de abolicionista e também no início da República, ou seja, quando está ali se consolidando tanto a questão da abolição como também dessa política, digamos, de isolamento da comunidade afrodescendente. E também vou indicar 2 filmes, um filme que é tanto filme como livro, já que o filme é baseado num excelente livro, nos 12 anos de escravidão, de Solomon Northup, que esse é tanto um excelente livro como um excelente filme. E vou também sugerir
um documentário que já foi sugerido várias vezes aqui nos nossos podcasts, que é a 13ª Emenda norte-americana. Tanto o filme como esse documentário, a 13ª, estão disponíveis no Netflix. E a 13ª Emenda, ela fala exatamente da liberação da escravidão para com relação aos presos norte-americanos, que eram um contingente formado, por sua maioria, por negros. É um documentário muito bom, não vou aqui me adiantar, mas vale a pena tanto você ir atrás do filme, como também desse documentário. Valeu? É isso aí. É nóis. Antes de eu fazer minha indicação, quero mandar um abraço para 2 fãs nossas. Edivânia Cruz, professora na Prefeitura de Juazeiro. Um beijo para Edivânia e para sua sobrinha Maria Eduarda. Elas se interessam por filosofia, sociologia, estão antenadas com essas questões e vão ser nossas apoiadoras e são nossas fãs. O que eu vou indicar é um documentário que eu vi ontem à tarde, fiquei 2 horas e poucas sem sair, entendeu? Sem desligar nem para beber água, que é Homecoming, que em inglês significa De Volta para Casa. É o documentário da estrela da música americana Beyoncé, e ela fala de como ela se preparou para se apresentar no Festival de Coachella, sendo a primeira mulher negra, né, a primeira estrela afro-americana a ser a principal atração desse festival. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu sabia que era Beyoncé, mas não sou fã, não baixo as músicas. Lídia é fã. Eu fiquei impressionadíssimo primeiro pela capacidade dela. Ela é uma grande força, né? É uma mulher linda, muito bonita. Pela coragem dela, e ela se assumiu como uma rainha black, né? Uma black queen, e ela não mede as palavras dela. Eu disse, eu fiz isso para defender a minha raça, o meu povo, para mostrar que nós precisamos viver em comunidade e ter orgulho. E ela fala de tudo, ela fala de corpo, de cabelo, que ninguém tem vergonha, fala do processo todo. Acho que a gente aprende muito. E tem uma coisa que depois que eu terminei disse: existem pouquíssimos, raríssimos. Se alguém souber, indica aí pra gente nas redes sociais documentários falando de artistas negros brasileiros. Tem documentário sobre Elza Soares, gente? Eu pensei isso, sabia? Acabei de me perguntar. Tem sobre Garrincha. Sempre tem sobre o macho. Tem Tim Maia, né? Tem Tim Maia. Eu tinha esquecido, passou em branco aqui, mas eu tô lendo um livro, eu tô comendo ele, é muito maravilhoso. Foi indicação. Foi indicação do Leia Mulheres, de agosto do ano passado. E eu fiquei em cócegas para ler esse livro, porque foi um dos livros de destaque da roda, né? Do Leia Mulheres, que é o Quarto de Despejo. E ele fala sobre o racismo, né? O racismo estrutural também. E vem lá a história vem de 1958. E o que mais me chama a atenção é o quão presente ainda são algumas questões raciais na sociedade de hoje, né? Tão teoricamente avançada e polida e politicamente informada, enfim. Esse livro é maravilhoso, é incrível, e eu vou botar ele nas minhas indicações também. É o Quarto de Despejo. Carolina de Jesus. Isso. É maravilhosa, né? Esse livro é muito bonito. É lindo, é lindo. Eu tô encantada. Lídia Verônica! Oi. Abemos playlist essa semana? Abemos playlist. Como se chama a nossa playlist? Vamos pedir pra convidada sugerir o nome da nossa playlist. Podia ser Fogo nos Racistas. É o quê? É o quê? Fogo nos Racistas. Fogo nos Racistas.
Bora, povo. Então, fogo nos racistas. Tracinho historiante. Ok? Isso. Ok. Então é isso, jovens historiantes que nos ouvem. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessas quase 2 horas de gravação. Extrapolou e muito, mas o papo foi enriquecedor, foi fantástico, foi maravilhoso. E Jô, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar falando sobre essas coisas, a gente precisa expandir. É um tema que me afeta, então por isso que eu gosto de falar. Queria pedir desculpa pela correria, né? Hoje é segunda-feira, praticamente véspera de feriado, então tive essa dificuldade de chegar inteira, mas eu espero que eu tenha contribuído. Muito obrigada e fico à disposição para a gente ir construindo outros diálogos. Show de bola. A gente tem um outro podcast aqui na casa que é o Arretadas. É só com vozes femininas sobre assuntos feministas e sociais na sociedade, né? Massa. E aí eu queria botar você, né, na nossa agenda para uma possível conversa também. Eu e mais 3 meninas e você. O que é que você acha? Acho ótimo. Pronto, vou ficar com seu Muito contato. obrigada pelo convite. Nada, obrigada. Você agregou bastante valor ao nosso podcast. Show de bola. Então é isso, galera. E aí no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Tchau. Tchau. Tchau.